Paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, Deus falou comigo essa madrugada a respeito de guerras, pelejas, batalhas. E analisando as escrituras, eu comecei a entender de que guerra é uma coisa que desde o início do mundo vem convivendo conosco. E eu fiquei me perguntando, qual teria sido a pior guerra citada na Bíblia? E eu começo a entender de que a gente tem um exemplo dessa pior guerra na Bíblia. Só que existem outros exemplos de que na primeira instância vai fazer com que a gente venhamos refletir o que é estar dentro de uma guerra e também como se comportar diante da guerra. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 17 a respeito de uma guerra entre os israelitas e os filisteus. E os israelitas tinham uma arma muito poderosa, que era a Arca de Deus, simbolizando a presença de Deus. E melhor do que isto, era o próprio Deus que agia no meio do povo de Israel. Mas os filisteus também tinham uma arma muito poderosa. E a aparência da arma que os filisteus traziam, ela já, por si próprio, já causava pânico e medo. Porque a principal arma que os filisteus tinham, ele trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os teus ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. A principal arma dos filisteus era um gigante por nome de Golias, que a Bíblia descreve que não só a estatura, não só a força como bastasse, ele também trazia todos esses aparatos de guerra, né? Toda essa blindagem, vamos dizer assim, ou todos os acessórios de guerra. Então, o Golias, a Bíblia nos ensina que os filisteus estavam acampados de um lado, Israel de outro, e no meio deles havia um vale. Os filisteus, então, se apoiando na principal arma deles, desafiava Israel. A Bíblia diz que esse homem, esse gigante, esse soldado, esse super soldado, ele descia ao vale e desafiava, né? Ele desafiava Israel. E a Bíblia nos relata que, ouvindo tais coisas, os desafios desse homem, Israel, junto com seu líder Saul, nos descreve a Bíblia no capítulo 17, 1 Samuel, no versículo 11, que as palavras dos filisteus, ou melhor, ouvindo então Saul e todo Israel, essas palavras do filisteu, espantaram-se e tremeram muito. E o exército de Israel, mesmo tendo a super arma, que era o nosso Deus, ainda assim eles
temiam. E eu fiquei me perguntando, como é que pode um povo guiado por Deus ser desafiado por homem, temer mais ao homem do que confiar em Deus? Sabe o que Deus falou no meu coração, irmãos? É que muitos terão armas, mas poucos saberão usar. Eu falei, mas como isso, Senhor? E Deus falava no meu coração, filho, poucos, muito poucos, saberão usar a arma que tem. Eu falava, mas Deus, o Senhor nos capacita. E Ele disse, não basta somente eu capacitar. Adiantaria eu capacitar uma pedra que não tem o poder de pensar, de raciocinar e de agir? Adiantaria eu capacitar uma madeira se não pode falar, ouvir nem andar? Capacito eu o homem, mas se ele não confiar em mim, de nada adianta. E eu fiquei pensando, meu Deus, o Senhor dá exemplo de como nos comportar dentro de uma guerra. E a pior guerra, Senhor? Quando nós estivermos na pior guerra, como devemos nos comportar? Sabe o que Deus falou no meu coração? Viste meu servo Davi, quando seu próprio filho se levantou contra ele, como ele procedeu? Por um acaso saiu ele a pelejar contra seu próprio filho ou entregou a sua guerra em minhas mãos? Eu não sei que tipo de guerra que você tem enfrentado. E eu não sei que tipo de armas você tem enfrentado dentro desta guerra. Mas você tem uma super arma. Essa arma se chama Jeová Rafá. Um Deus forte e poderoso. Um Deus que quando entra na peleja, ele entra para vencer. Eu queria que nesta manhã você fizesse uma reflexão. Você, não o homem te perguntando, mas você se perguntando. Como eu estou agindo dentro desta peleja que eu estou passando? Eu estou confiando em Deus? Ou estou confiando mais no meu desafio? Olha, Deus, Ele é contigo. Eu quero te dizer que essa peleja não é sua. Essa peleja é do Senhor. Tenha uma manhã de bênção e crendo que a vitória é sua, em nome de Jesus. Paz e graça da paz do nosso Senhor Jesus Cristo.